Lindos e lindas no meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de guerra. E aí eu gosto muito de usar essa palavra. Olha a guerra, tchau, tchau. Tem a música? Olha a onda. Para você lembrar disso aqui, eu quero que você reveja a música, né? Olha a onda não. Olha a guerra, tchau, tchau. Exatamente isso. Não sei por que ficou escuro aqui, mas eu vou voltar com a minha claridade. Agora sim. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o momento auge de guerra dentro da Grécia, tá bom? Envolvendo aí duas grandes potências, Atenas e, né, nossa amada Esparta. Eu amo Esparta. Sempre vou ficar falando isso aqui com vocês, né? Eu amo Esparta. E aí, gente, o que acontece? Nós vamos ver aí, né, aí a agitação que vai ter dentro, né, dentro dessa lógica de guerra. O que a gente está falando? A gente está dentro do período clássico da guerra, né, dentro do período clássico grego, né, onde nós vamos ter aí algumas mudanças e um crescimento exorbitante da nossa amada Atenas, tá bom? Atenas vai vir crescendo aí bastante, né? E aí, bom, muito não está se entendendo ainda do que está acontecendo, né? A Atenas está recebendo aí um grande prestígio esse que ela não esperava receber nesse dado momento, né? Mas está recebendo devagarzinho, né? E aí, né? Eu disse a você na última aula que Atenas e Esparta elas vão ter que se unir, né, para resolver o que elas vão querer da vida delas. Elas vão continuar em briga ou se elas vão se juntar para poder derrubar, né, o grande poderio persa que está ali de longe olhando, né, tudo que está acontecendo dentro do território grego. Bom, o tempo que elas ficaram discutindo deixou todas as fronteiras desprotegidas. E aqui que é o pulo do gato. Porque quando você tem uma fronteira desprotegida, você está chamando o invasor para, né, adentrar naquele território. E isso não pode acontecer, tá bom? Dentro desse contexto de desproteção, tá? Nós vamos ver que o primeiro momento de guerra que vai acontecer entre, né, Grécia, né, incluindo a Grécia, Atenas e Esparta, contra um povo que estava, né, só olhando, vai se chamar guerras médicas. O que é isso, professora? Bom, as guerras médicas elas vão acontecer dentro do período de 499, né, a 449 a.C., tá bom? Elas vão, né, acontecer, tem uma outra datação também, que é a datação de 490 a 478, então essa datação vai alternar muito de acordo com os historiadores, tá bom? Bom, que consiste nessa guerra? Bom, desculpa, a principal causa foi, né, a disputa dos gregos e dos persas, né, pelo território e principalmente pelo controle do mar Egeu, né? Tem até uma música nos tribalistas, né, atravessando o mar Egeu, né? Por que o mar Egeu é importante, professora? Porque dentro do mar Egeu nós temos toda a rota marítima, aquilo que entra, aquilo que sai, né, de especiarias, tudo aquilo que abastecia o povo grego passava pelo mar Egeu. E aí nada mais importante, né? Não tem nada mais importante do que uma rota, né? E quem está olhando essa rota? O povo persa. Está tudo desprotegido, então vamos entrar ali, vamos, né, fazer aí o que a gente quer fazer de verdade, tá bom? E aí, né, a causa principal foi por causa do controle dessas rotas, tá bom? Bom, obviamente que Atenas vai ficar enfurecida, tá? A cidade de Atenas, o exército de Atenas vai facilmente acabar com os persas, né? Também temos que, na verdade, quero levantar essa questão aqui para você, que a guerra médica ela é dividida em duas fases. Primeira fase, ela vai acontecer de 496 a 490. Os persas vão ser liderados pelo rei Dário I, tá bom? Os atenienses, eles vão vencer, tá? Principalmente as batalhas no mar, tá? Então os atenienses estão aí bem evoluídos na questão marítima, tá bom? E aí, né, vamos ter aí a batalha de Maratona. O que é isso, professora? Essa batalha de Maratona ela vai acontecer numa planície, ou seja, num morro já, né?
E essa questão do maratona é engraçada, porque quando eles voltaram correndo muito, muito, muito rápido, né? E aí ficou esse negócio de maratona, e hoje em dia é usada a maratona nos Jogos Olímpicos. Mas depois eu falo das Olimpíadas, não quero falar agora não. Então, a primeira guerra médica vai acontecer 496 a 490 antes de Cristo, os persas vão ser derrotados, os persas vão ser liderados por Dário I, tá bom? E os atenienses vão ser muito bons no mar. A Segunda Guerra Médica ela vai acontecer de 480 a 449, vai ser liderada pelo filho do Dário, que se chama Xerxes I. Esse é o Xerxes que está lá no filme 300, que eu falei para você assistir. Que vai falar sobre o dia a dia da vida, né, o cotidiano da vida dos espartanos, tá bom? Esse Xerxes I, ele vai ser aí bem, né, triste, porque ele vai conseguir derrotar aí uma galera, né, enfim, vai conseguir derrotar os espartanos. Os espartanos perdem todo o seu poderio neste momento, tá? Mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, a Primeira Guerra Médica, 496 a 490, Segunda Guerra Médica, 480 a 449. Bom, de uma forma geral, Atenas vai aí nesse momento, vai ser trazida como uma ponta da Grécia que vai determinar um certo assim poderio militar. Ninguém esperava que Atenas ia ser tão assim poderosa dentro desse contexto de guerra. Ninguém esperava que isso ia acontecer. E aí esse é o problema. Por quê? Até então, você está pensando junto comigo aqui no nosso entendimento, a gente está pensando o quê? Somente Esparta pode ganhar qualquer guerra. Negativo, tá? Atenas vai, né? Os atenienses vão ganhar essa guerra médica e aí que fica a pulga atrás da orelha. Pô, se eles têm exército, isso vai dar problema pra gente. Vamos tirar isso daí, misericórdia. E eles vão começar a pensar nessa ideia, tá? De que provavelmente o exército ateniense é muito brabo. No caso, os espartanos estão pensando nisso, né? Os atenienses são brabos. Se estourar uma guerra entre a gente aqui, eu não sei o que vai acontecer. Os atenienses, os espartanos pensando. Não sei o que vai acontecer. Enquanto isso, os espartanos, os atenienses estão se importando em aprender de filosofia, sociologia, matemática, história e geografia, tá bom? Mas os espartanos, eles são escaldados, né? Tem a tal da pulga atrás da orelha. Então, o que os espartanos vão fazer? Os espartanos vão se juntar ali na tal da Liga do Peloponeso. Que história é essa? Não é uma palavra feia, uma palavra bonita para você aprender, tá bom? O que é a tal da Liga do Peloponeso, professora? Essa liga aí, né? Essa liga, na verdade, é a Liga de Delos, tá? A Liga de Delos, ela vai ser formada aí somente pelos territórios o qual Esparta tinha, né, o controle. E aí, gente, o que vai acontecer? Tem a tal da Liga do Peloponeso, né, como eu já falei para vocês. Essa liga vai ser uma liga onde vai, né, de fato juntar, né, todos os territórios que estão apoiando Esparta. E aí vamos ter, né, outros territórios que vão apoiar Atenas. Esse é o problema. Ninguém contava com o fortalecimento e o crescimento de Atenas, tá bom? E aí, isso começa a despertar a atenção dos espartanos, tá bom? E aí, olha a besteira, olha a besteira, que isso aqui é uma besteira, tá bom? O que acontece? A Guerra do Peloponeso. O que foi isso, professora? Simples. É um conflito militar que vai acontecer entre Atenas e Esparta. Dois irmãos, seus irmãos brigando, você e seu irmão brigando, é a mesma coisa, tá bom? Vai acontecer de 431 a 404, né? Essa guerra, ela vai ser relatada, ela vai ser estudada durante muito tempo, tá bom? E, gente, não tinha motivo aparente. Os espartanos estavam com medo de tomar, né, de perder território. Não tinha, de novo, não tinha motivo aparente para isto. Mas os espartanos queriam a guerra e os atenienses não vão ficar, deixar barato, né? Então eles vão atrás da guerra, tá? Então a principal causa da guerra é porque os espartanos estavam desconfiados, né, dessa ameaça e desse desenvolvimento econômico do aumento da influência política de Atenas, né, dentro da península do Peloponeso, tá? Essa península do Peloponeso é composta por alguns países, hoje países, naquela região, naquele momento só eram reinos, tá? E também as relações estavam bem tensas entre Atenas e Esparta. Então esse foi o motivo principal da guerra. Só que essa guerra que ela deixa consequências, tá bom? A primeira consequência é que Atenas vai se render,
né? Esparta, né, vai conquistar mais territórios. Os espartanos, eles vão, né, dar um golpe oligárquico, ou seja, vão dar um golpe no governo de Atenas, vão derrubar a democracia, olha que problema, e vão implementar, né, a tirania. O que é tirania, professor? Esse negócio é muito ruim, é verdade. A tirania é um sistema político, né, de implementação de poder à força, tá bom? Obviamente que esse fim da guerra também derruba Atenas do poder da península, ou seja, Atenas vai... e nós vamos ter aí, né, obviamente, né, um triste fim para Atenas, né? Um triste fim, né? Porque tenso, né? Obviamente que logo depois, né? Logo depois disto, agora que é o pulo do gato, a Pérsia vai conseguir conquistar esse território, né, ao longo do tempo, vai derrotar o exército espartano, tá? Os espartanos vão, né, perder aí, né? E obviamente, né, que nós vamos ver que os persas eles vão ter esse engrandecer, né, sobre os espartanos, sobre os próprios atenienses. Vamos ver que a Pérsia não vai estar de bobeira, veio para tomar o território, e para isso que ela veio tomar mesmo. E nós vamos ver que talvez, no caso uma reflexão, talvez a união dos dois povos fosse mais necessária, né, e mais precisa para que não acontecesse o que aconteceu neste momento histórico. Então, nem tudo é guerra, tá? Nem tudo pode levar à guerra por causa de uma dominação territorial e marítima. Então, gente, dentro desse caráter de guerra, nós vamos ver que não tinha muito o que ser feito, né, visto que os outros invasores iam chegar, né, para tomar esses territórios gregos que estavam, né, desprotegidos. E nós vamos ver que de nada muito adianta, né, essa exacerbação do povo espartano em querer fazer com que eles sejam superiores, né, militarmente. Então, né, vimos hoje que é de extrema importância, né, principalmente a dominação através de outros moldes, tá bom? E, gente, é óbvio que se as duas nações tivessem se unido, se as duas cidades-estados tivessem se unido, de fato, o Império Persa não tinha, né, adentrado as regiões gregas. Mas, né, estamos aqui também para falar de coisa boa, né? E mesmo com esse momento de guerras, tá bom? Nós vamos ver que o esplendor cultural grego também vai se dar nesse momento, tá bom? Nós vamos ter aí uma exacerbação muito legal da cultura, tá bom? Muitas pessoas vão, né, se arraigar na cultura para esquecer esse negócio de guerra, tá? A religião, ela é bem importante, né? Estamos falando dos deuses gregos, Zeus, Poseidon e por aí vai, tá bom? Deixa esse dever de casa para você, né? Procurar quais são os deuses gregos e por aí vai. Atenas, Afrodite, Zeus, Poseidon. Gosto muito de Poseidon. Poseidon é o deus do mar, tá bom? Vamos ter aí a exacerbação também, né? O teatro agora é trazido, né, à tona, né? O teatro, né? E só tinha 2 gêneros, tá? A tragédia e a comédia. Tragédia é para falar de coisa ruim, a comédia é para falar de coisa alegre. Então é nesse momento que vai surgir 2 símbolos legais que se usam ainda no teatro hoje em dia, tá bom? Que é aquele símbolo que faz uma carinha sorrindo e aquele símbolo, né, que tem uma carinha triste. Beleza? Então, é nesse momento aí que a gente vai conhecer, né, aquelas 2 máscaras de teatro, né, onde nós temos uma carinha feliz, uma carinha triste, né, mais ou menos assim, tá? E aí, obviamente, que, né, que nós vamos ver que o teatro vai ser usado principalmente para quê, professora? O teatro é para falar de novela? Não, o teatro era para contar sobre o que tinha acontecido. As guerras eram reencenadas, tá bom? As tragédias, né, a morte do fulano de tal era reencenada, né? Ou quando tinha uma grande safra da agricultura, era encenada também nas peças de comédia. Falando um pouco sobre as Olimpíadas, né, que eu te dei aquele spoiler lá atrás, falando sobre as Olimpíadas, questão da maratona, o que vai acontecer nesse momento aqui?
As Olimpíadas, gente, elas vão ser criadas, né? Elas vão ser trazidas para a Grécia. Na verdade, elas vão acontecer na Grécia, tá bom? Para quê, gente? Obviamente, né? Porque né, os homens precisavam colocar aí seus corpos em dia para, né, estarem aptos à questão do exército e tal. Mas essa questão da maratona é engraçada, porque a maratona ela tem uma quilometragem exata. A maratona ela só é maratona se ela tiver 42 quilômetros, tá bom? E aí, naquela loucura lá da guerra, os soldados voltaram correndo e eles correram exatamente 42 quilômetros. Você imagina só, um tiro só, pá! 42 quilômetros. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eu não consigo. Eu, sinceramente, olha, vou te contar, né? Eu chego mal no final, né? E aí, a partir desse momento, a gente tem o nome maratona e as Olimpíadas vão nascer, né? As Olimpíadas vão se desenvolver nesse momento aqui. Vamos ter aí o chamamento de novas técnicas, né? Novos esportes, né? O dardo, o disco, aquela bola pesada que tinha que arremessar, isso tudo fazia parte, né, faz parte de uma tradição grega, tá bom? Tanto é que esses esportes eles nunca vão deixar de ser esportes olímpicos, o lançamento de dardo, né, a maratona, o lançamento do disco, o lançamento daquela bola, que eu não sei como que se chama, mas são exatamente aí características que nós trazemos dos gregos antigos até hoje. Olha como que é importante a representação dos gregos para a gente. Então, gente, dentro da guerra ou fora da guerra, é importante, né? A gente traz aí consigo para a gente hoje características importantíssimas da Grécia Antiga. Seja ela da loucura espartana ou seja eles do esplendor ateniense. Beleza? Na semana que vem a gente vai falar de um outro povo muito importante, os romanos. Galera, olha, sinceramente, galera difícil para manter numa lógica de governo única. Uma hora eles querem monarquia, outra hora eles querem a democracia, outra hora eles querem, né, a república, outra hora eles querem o império, eles não sabem o que eles querem. Eu sei que eles são romanos e eles estão bem próximos ali dos gregos, tá bom? E Jesus vai visitar essa cidade aí. Roma é uma cidade muito visitada aí. E, ó, babado para semana que vem. Então, eu espero você aqui na semana que vem para a gente falar sobre Roma. Roma antiga, né? Vamos falar aí dos primeiros moldezinhos de Roma, tá bom? Na semana que vem a gente conversa sobre isso. Beleza? Tchau, tchau.